Vamos ler. Meu Deus. Calma aí, Vi. Vamos lá. Oi pessoal, eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. Gente, saiu segunda temporada de Heartstopper. Ai, que delícia! E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a série. Vou dar a minha opinião, sem spoilers, depois com spoilers. Spoiler alert! E espero que meu editor tenha assistido, porque senão, a parte com spoiler, talvez alguém sofra. Você não se enxerga não, gata? Dá licença. Primeiro vamos comentar um pouquinho sem spoiler. Cara, Heartstopper veio assim com tudo. Segunda temporada veio inclusive com uma boa avaliação lá no Rotten Tomatoes. Então veio lá com seus 100%, depois abaixou pra 97%. A segunda temporada é simplesmente, pra mim, grandiosa e magnífica. É como se você pegasse tudo que você teve na primeira temporada e você aumentasse aquilo. Pra mim, Heartstopper, a segunda temporada é exatamente isso. Eles pegaram muito do que funcionou na primeira temporada, trouxeram pra segunda. Eu tô simplesmente apaixonado. Pra quem já leu os quadrinhos de Heartstopper, a segunda temporada, ela vem justamente sobre o quadrinho 3 e alguns acontecimentos do quadrinho 4. Pra quem já leu, sabe que aborda temas super pesados. Inclusive, isso é uma coisa que eu já vou falar com uma espécie de um spoiler, enfim. E é só o único spoiler que eu vou dar nessa parte. Se liga, fica ligado, hein? Na segunda temporada começa a abordar o Eating Disorder, o distúrbio alimentar do Charlie. Mas eu acho que é tudo abordado de uma forma tão sensível e tão tocante, igual foi a primeira temporada, que eu acho muito interessante a maneira como foi abordado, como tudo foi sendo trazido ali durante a série. Na segunda temporada, eu acho que a gente tem um desenvolvimento muito maior dos personagens, a gente tem uma narrativa diferente, uma narrativa maior, apesar de ser apenas 8 episódios de 30 minutos, que ao mesmo tempo eu fico com aquele gostinho de caramba, quero mais. Eu acho legal que é uma série que não se passa, no sentido assim de que não tenta estender episódios, não tenta estender coisas, e aí fica com barriga, fica com coisas assim que você pensa, putz, ai, cortava essa cena. Não. Isso, como é 8 episódios, 30 minutos, daí umas 4 horas e pouquinho, cara, passa assim, ó. Porque é tanta coisa acontecendo, quando termina a temporada, inclusive você consegue maratonar super rápido, quando você termina a segunda temporada, você fica com aquele saldo de, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu. Porque é coisa que acontece com o Charlie, com o Nick, é família disso, é família daquilo, é com os personagens secundários, é um desenvolvimento muito maior, inclusive um desenvolvimento muito grande de uma personagem que não está nos quadrinhos, e que eu achei maravilhosa, que é a Imogen. O desenvolvimento dela nessa segunda temporada eu achei fantástico. Então eu acho que a segunda temporada ela veio agregando muito mais do que aquilo que a gente encontrava já na primeira temporada. A primeira temporada foi assim, é uma coisa quase que imatura, uma coisa iniciante. A segunda ela já veio com mais pé no peito, com muito mais maturidade. Até porque você consegue perceber, por exemplo, os atores, eles têm muito mais familiaridade agora com os seus personagens. Então você vê eles muito mais confiantes também em interpretar os personagens que eles estão fazendo. Então isso pra mim é muito gostoso de assistir. E até quanto ator é interessante ver essas nuances, essa diferença. Porque quando você tem essa familiaridade maior com o personagem, você assume ele pra você, se identifica ele como se ele fosse seu mesmo ali. Então isso é muito legal. Bom, eu acho que o que eu queria comentar é que eu tô louco pra falar com spoilers. Então o que eu tinha pra comentar sem spoilers é até aqui. E lá vamos nós! E aproveitando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. Confere lá tudo também. Lá eu também comento várias coisas. Vai lá, inclusive tô começando agora a postar algumas coisas diferentes, então vai lá conferir também. Se você não quiser ver com essa parte com spoilers, volta aqui depois. E se você já assistiu, agora bora pra parte com spoilers. Bom, primeira coisa que eu quero comentar é sobre Isaac, El, Tal. Cara, os personagens secundários ali, o grupo de amigo deles, cara, é um desenvolvimento completamente diferente. Eles aparecem muito mais nessa temporada, eles têm um destaque muito maior. Isso eu acho muito legal da Alice, que ela consegue trazer essa conexão dos personagens sem ficar só focada no Nick e do Charlie, sem ficar aquela coisa quase que maçante entre os dois. Então, em vez de ser a Heartstopper ser uma série sobre os dois protagonistas, ela começa a se tornar uma série sobre um grupo de amigos. O que eu acho muito proveitoso. E aí entra aquela questão. Enquanto comunidade LGBT, ainda mais pras gay novinhas, né? Pra LGBTs
mais novos, é muito legal. Eu imagino que eles têm muito essa visão, eu vejo pelos meus alunos mesmo. Eles têm essa visão mais tranquila, essa visão mais de boa, igual é os personagens da série. E eu vejo assim que eles têm essa... É muito louco, porque se, por exemplo, você é uma pessoa trans, você tem personagens que você vai se identificar, você tem personagens como o Tal, que é um homem hétero, e que ele é uma construção diferente, ele não é um hétero babaca, então ele consegue... É aquela prova de, meu, você pode ser um hétero, ter amigos LGBTs e não precisa ser escroto, e tá tudo bem, você continua sendo hétero. Às vezes é importante você falar isso, porque infelizmente às vezes você precisa dar esse disclaimer, precisa dar esse recadinho. Então é muito legal que você consegue encontrar personagens com diversas camadas, com diversos contextos, sejam eles de gênero, de sexualidade, até étnicos, raciais, que você se conecta com isso de um jeito muito louco. Então todo mundo ali, cada vez mais você consegue encontrar um personagem que você vai se conectar. Até falando sobre isso, teve o desenvolvimento do Isaac, de toda a questão dele com a sexualidade, ele se entendendo como uma pessoa, que a Alice já tinha falado que ele era uma pessoa sexual, mas ali você começa a ter esse descobrimento dele, de tipo, meu, todo mundo tá vivendo seus amores, todo mundo tá... Mas eu sou assim? Eu tô me entendendo assim? Eu gosto disso, eu não gosto? Por que eu não tô me sentindo desse jeito? Então esse desenvolvimento dele funciona muito e é muito gostoso de assistir. A gente tem o romance da Ellie e do Tal, que, cara, que romance gostoso, é divertido, é engraçado, aquela coisa de somos muito amigos, mas a gente tá querendo se aventurar em algo mais. Gosto dele de outra forma também, mas eu não quero perder a amizade. E se eu perder ele? Eu não vou, eu vou. Inclusive a Elle, com esse desenvolvimento dela de ir pra escola de artes, conhecer outras pessoas trans, isso também foi muito fantástico. Começaram a trazer esse background, além dela presa naquele grupo de amigos, que ela não tá ali, ela tem uma vida, ela tem outras coisas. Que às vezes a gente não vê isso em outras séries, em outros filmes. Às vezes o personagem LGBT, ele tá ali e ele só existe dentro daquela trama, ele não tem uma vida por si por fora. E eu já até comentei na parte sem spoilers, mas cara, a Imogen, eu detestava ela na primeira temporada, eu odiava ela, eu achava ela chata, eu achava tudo de mundo com a mina. Na segunda temporada veio aí, a Imogen, ela é maravilhosa, eu tô apaixonado. A Imogen, ela é simplesmente tudo. E começou a se inserir no grupo de amigos, então ela começou a fazer parte desse grupo por causa do Nick, que trouxe ela pro grupo. A cena do e aí tem o envolvimento dela com o Ben, que começa a querer namorar com ela. Cara, só que a cena do término dela com o Ben é tudo. Mulherzuda, mulherona foda, ela... Porque você tem alguma coisa com o Charlie que você fica fissurado nele, não sei o que. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso esse término dela. Inclusive, rola uma cena dela, do Nick e do Charlie. Depois que ela termina com ele, vai pro banheiro chorar. O Nick e o Charlie vão atrás dela. E tem uma cena tão fofa dos três se abraçando e tal. Ai, olha... Tudo pra mim. Mas uma das coisas que eu achei maravilhoso foi o desenvolvimento dessa amizade que tá se criando entre o Tal e o Nick. Porque na primeira temporada o Tal detesta o Nick, ele é super contra, ele fala mal, não gosta. Aí você vem pra uma segunda temporada onde ele começa, onde os dois estão preocupados com o Charlie e os dois começam a se conectar. Tem umas cenas entre eles assim que mostra essa construção de amizade que vai surgindo. Então isso é muito incrível. We need to talk about Ben. A gente precisa falar sobre o Ben, que é extremamente tóxico, lixo. E o ator em si, ele é um fofo na vida, mas ele faz muito bem o Ben, que é extremamente chato, tóxico, diversos problemas, diversas coisas que acontecem. E eu gosto dessa construção dele, de como isso é formado ali, né? Essa questão dele, até ele achando que, meu Deus, eu vou pedir desculpa, tá tudo bem, eu fui extremamente tóxico, mas isso. E até a compreensão conforme o relacionamento com o Nick foi avançando na vida do Charlie, o Charlie começou a ter essa compreensão maior do que aconteceu entre ele e o Ben. E isso é muito legal. Olivia Colman, mãe do Nick, tudo pra mim. Ela é maravilhosa, rainha moça, incrível. Tanto ela quanto a personagem, assim. Tem toda essa questão da família do Nick, o irmão do Nick que vem, que é um escroto, babaca e tudo mais. E aí até essa relação dele difícil com o pai e a mãe sempre se mostrando muito presente. Desde o início ela apoiando e tudo, tal. Quase que um oposto à família do Charlie, que não entende muito bem e começa a ter esses atritos pelo primeiro namorado do Charlie. Então, é muito legal essa construção dela ali. Falando sobre ele, sobre o Charlie. We need to talk about Charlie's eating disorder. A gente vai ter que falar sobre esse distúrbio alimentar do Charlie. É muito pesado. E o Charlie, pra mim, é um personagem que me atinge em vários aspectos. Não me atinge exatamente, mas eu me conecto muito com ele. E de uma forma assustadora, cada temporada eu vou me conectando mais. Por situações que eu já passei, por coisas que eu já vivi. E eu gosto da sensibilidade com que a Alice traz isso na série. E com que isso é abordado de uma forma muito bonita e muito
não vou dizer simples, mas assim, singela mesmo, assim, sabe? Sem um grande estardalhaço, mas ao mesmo tempo mostra muito, tipo, meu, são dois adolescentes lidando com isso, o Nick preocupado, o Charlie ainda não entendendo nem, talvez, não sei se na cabeça dele ele ainda entende completamente que ele tem esse distúrbio, até ele entender que ele tem, até ele começar a falar assim, é porque isso é a forma de eu ter um controle, então isso é muito legal. E, meu Deus, um núcleo adulto começou a surgir, são os professores dos meninos que vão com eles pra Paris, que a viagem também pra Paris é tudo. Vão com eles pra Paris, e essa viagem é simplesmente maravilhosa. E esses professores, um é claramente gay, a gente já sabia isso da primeira temporada, e o outro começa a se abrir mais. Tem a professora também, que é a treinadora de rugby deles, e também começa a contar sobre ela, e ali a gente descobre que ela é lésbica, ela conta que ela começou a namorar com uma menina quando ela jogava rugby, que era a menina do time dela. Os professores dessa temporada também são muito bem desenvolvidos. As relações pessoais dele, o que aparece ali, as pinceladas de relações pessoais e a relação deles com os personagens. Então isso é muito legal também. E por último, assim, eu quero muito comentar, antes de eu comentar inclusive, gente, comenta o que vocês acharam da série, que se vocês gostaram ou não gostaram dessa segunda temporada, o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo todo esse apanhadão que eu fiz, a opinião de vocês também. E o último personagem, a última situação que eu quero comentar é a Darcy, né? A Darcy tem toda a relação dela lá. É uma relação que no início a gente enxerga desde a primeira temporada, nossa, relação perfeita, isso, aquilo. Aí a gente começa a entender camadas sobre a falta de comunicação das duas, que é uma que diz eu te amo, uma que não diz, uma que faz isso, uma que não faz, e a falta dessa de comunicação entre elas. E aí de repente você encontra uma outra camada da Darcy que foi muito bem trabalhada, que é a relação dela com a mãe. A Darcy ainda não é completamente assumida pra mãe. Acho que ela não é assumida nem um pouco, na verdade. Aí a temporada encerra ali com ela praticamente fugindo de casa por conta do terno, que ela quer usar um terno, a mãe dela fala que não, porque vão achar que você é lésbica e você não pode ser vista assim, não sei o quê. Então essa relação dela, inclusive, é algo que eu quero ver muito mais na terceira temporada. Eu acho que me instigou mais a querer conhecer isso. Mas foi muito bem desenhada, assim, foi muito bem feita. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado da série. E se surgiu alguma série, alguma coisa que vocês querem que eu comente, que vocês viram, que vocês querem saber, comenta aqui embaixo também. É isso então, pessoal. Valeu!